Tá tendo culto, então vai ter muito ruído hoje. E aí, sejam todos bem-vindos ao Toca Indie. Eu sou o seu anfitrião, Alucard. E não teria como eu ter escolhido o nome mais apropriado, porque é bomba! Novo trailer de Castlevania The Belmont's Curse, com novos chefes, retorno de inimigos clássicos e mais informações sobre a lore do jogo, e principalmente a data de lançamento e o nome da nossa protagonista. Então, bora pra análise! Dracula's castle is just ahead. I have come here to destroy you, just like my father, mother, and their allies before me. E o jogo já começa com um grandioso castelo demoníaco do Drácula, Akumadio no Drácula, emergindo do chão. E em seguida dando um close no rosto da nossa protagonista, empunhando uma espada e com a mão já amaldiçoada. Provavelmente a maldição a impede de usar a Vampire Killer, mas ao longo do trailer a gente vai ver cenas onde ela tá usando um chicote, mas isso não significa necessariamente que é a Vampire Killer. Soleil Belmont já usava um chicote que não era Vampire Killer. Vemos diversos cenários, como um portão se abrindo e no horizonte o grande Castlevania, o castelo do Drácula. Vemos a nossa Belmont correndo por cima de telhados. E enfim vemos os portões do castelo se abrindo. Pela região, dá para imaginar que o castelo surgiu num tipo de porto da França. Ele talvez esteja sobre as águas, igual era no Castlevania 3 e em Castlevania Curse of Darkness. No one believed me when I said the newest Belmont would be a girl. Eu já quero me adiantar e pedir as minhas mais sinceras desculpas, porque eu não vou focar em falar nos inimigos. Não vou falar dos inimigos. Por quê? Porque eu estou com preguiça. Mas então, vamos voltar a nossa atenção a esta fala que foi dita por uma voz idosa. No one believed me when I said the newest Belmont would be a girl. Ninguém acreditou quando eu disse que a próxima Belmont seria uma mulher. Bora voltar pro trailer. Nessa sequência nós vamos ver três coisas interessantes de se analisar. A nossa protagonista vai usar o chicote para se pendurar, igual o John Morris fazia lá no Castlevania Bloodlines. Vemos um sistema de cartas que parecem cartas de tarô, que até onde vocês já foram confirmadas como um sistema de árvore de habilidades, mais ou menos. E em cima da tela está escrito: novo objetivo, encontre Drácula e o derrote. Provavelmente essa missão pode estar em dois momentos do jogo. No início, que eu vou falar disso mais pro final do vídeo, ou no final mesmo. E enfim, temos uma estátua que diz: o fanático espera atrás da armadilha, onde somente a morte pode chegar. Ele espera que uma vitória lhe traga a redenção de seu sofrimento. Talvez mais uma cena do final do jogo, não tem como saber, onde estaríamos seguindo para enfrentar o The Fallen, inimigo que vou apontar para vocês quando aparecer no trailer. God has given you another chance, bro. Por agora eu não vou falar nada sobre esse boss que tá mexendo com o relógio, porque ele vai aparecer mais pra frente no trailer, e aí eu vou falar mais sobre ele. Mas você já deve ter pegado quem é. You must use it wisely to better control your curse and strengthen yourself. Quero falar desse diálogo aqui. Deus lhe deu mais uma chance, irmão. Aproveite ela para controlar sua maldição e se fortalecer. Eu analisei bastante as cenas em que a protagonista do jogo fala, e eu acho que é a mesma voz dela. E como assim a protagonista tem um irmão? Sim, informações bombásticas aqui, casos de família. Você naturalmente vai pensar que a protagonista tem um irmão, mas eu vou por um lado diferente. E provavelmente ela está conversando com o The Fallen, que não é irmão dela, provavelmente. Mas você já deve ter visto pessoas religiosas que se chamam de irmão, porque aos olhos da religião seríamos todos filhos de Deus e espiritualmente falando somos todos irmãos. Então ela estaria falando com ele após a batalha para tentar fazer ele para o lado certo. Ele consegue usar cruzes na batalha.
Aqui a gente vê mais da gameplay, com a personagem principal usando várias habilidades de locomoção e principalmente usando uma habilidade de petrificar, provavelmente adquirida após a gente derrotar a Medusa. You are no more than an irritating thing. What makes you think you can stop me this time? Nessa sequência a gente vai ouvir a voz da Morte, que diz: "O que te faz pensar que pode me derrotar desta vez?" Dando a entender que logo no início do jogo a gente vai enfrentar e vamos perder, sendo nesse momento que o protagonista vai ser amaldiçoada provavelmente. Eu tenho argumentos para isso que também estão mais pro final do trailer. I've always wanted a pet Belmont. Stupid girl. I will show you what hell is. Vemos então uma sequência de chefes maravilhosos. Carmilla, com um visual maravilhoso, virou meu visual favorito dela. Coberta de sangue, 2 crânios à sua volta, segurando uma máscara. É uma mistura de todos os visuais que fazem a Carmilla. Ela tá muito bonita e seduzente sem ser vulgar, tipo que era a Carmilla do Castlevania Judgment. O sangue à sua volta pode ser, e provavelmente é uma referência ao livro Carmilla, a Vampira de Carnistan, que é o livro de origem desta personagem, onde a Carmilla é encontrada em seu caixão embanhada em sangue. A máscara e os crânios são referência aos seus visuais antigos de Castlevania 2 e dos restantes dos jogos em que ela vai aparecer. E é Isaac. Ele está de volta. Vale lembrar que o jogo se passa 20 anos após Curse of Darkness, então sim, pode ser o Isaac reanimado pelo poder do castelo. Mas eu vou além. Ele tá com uma energia verde, que a Morte também tem nesse jogo. E se a Morte em si tiver reanimado o Isaac para lutar contra você? Isso explicaria os novos poderes que o Isaac tem. Ele parece ter ou uma telecinese muito forte ou poderes temporais, já que aparentemente ele vai estar no início do jogo, antes da entrada do castelo, e ele vai estar na possível Torre do Relógio, que é um papel muito comum da Morte de realizar, que é estar na Torre do Relógio. Vemos a Medusa, que eu não tenho nada a falar, e vemos Joana d'Arc. Aí, no trailer anterior a este, é dito que figuras foram corrompidas como Joana d'Arc. Então, ela está corrompida e está contra a nossa Belmont. Mas ela ainda tem essa auréola atrás da cabeça dela, que até onde eu lembro era muito usada para representar santidade em quadros antigos. A Joana d'Arc desse jogo já é uma santa. E por fim, na sequência, vemos o The Fallen. Nada a comentar sobre ele. I will show you what hell is. I am Rose Belmont, and I will hunt the night! Aqui vemos a Morte, que não está num local muito habitual para ela, ela parece estar numa catacumba, vencendo a nossa protagonista, agora de nome revelado, Rose Belmont. Rose provavelmente vai ser amaldiçoada nessa cena, após perder um confronto para a Morte. Lembram que no início do vídeo eu falei que talvez aquela missão, Ache Drácula e o derrote, possa ser no início do jogo? Pode ser isso. Você vai chegar inicialmente no castelo, com essa missão em vista, vai encontrar a Morte e vai ser derrotada por ela e amaldiçoada, perdendo assim vários atributos que a protagonista já tinha. Tipo o que acontece no Symphony. Um clichê clássico de videogames que é você começar muito forte e perder tudo no meio. Então é isso, pessoal. Nos vemos em 15 de outubro para ver mais uma Belmont caçar a noite, assim como Leon Belmont prometeu que iria acontecer em 1094. Seja bem-vindo, Rose Belmont! E vocês, meus queridos, que Deus os abençoe e até a próxima!